apenas até o verso 4. Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel capítulo 18, dos versículos 1 ao versículo 4. Este capítulo, irmãos, nós vamos falar um pouco acerca de confissão, de penitência, que nós devemos confessar os nossos pecados a Deus, porque o pecado ele faz separação entre nós e o nosso Deus. E este capítulo 18, ele vai mostrar que a responsabilidade é pessoal, né? Nós conhecemos bastante o capítulo, fala que o pai não levará o pecado do filho, nem o filho levará o pecado do pai. Este capítulo, por exemplo, ele destrói a falsa ideia da maldição hereditária e outros pensamentos que surgiram no meio, né, da igreja de forma geral. Mas eu quero chamar a atenção para os irmãos da nossa responsabilidade enquanto cristãos. Nós nunca devemos nos justificar em erros dos outros. Aqui, esse texto, ele vai se referir a pais e filhos. O texto que vai usar pais e filhos, mas é uma forma de explicar que a responsabilidade é pessoal. É pessoal. Nós vemos, pela própria experiência da igreja no mundo, né? Por exemplo, pessoas que apostatam da fé, pessoas que abandonam a comunhão, pessoas que abandonam suas igrejas de origem para irem muitas vezes para outras. Nós vemos muito isso e as pessoas justificam. Eu não congrego mais porque os irmãos são hipócritas, porque os líderes agiram mal, porque tal pessoa fez isso. Irmãos, a responsabilidade, segundo as Escrituras, ela é totalmente pessoal. A pessoa não congrega porque ela não quer. A pessoa, ela deixa a comunhão porque ela quer, por decisão pessoal dela. É sempre assim. A decisão é pessoal. Veja quando o apóstolo Paulo, ele se refere a Demas, que era um cooperador de Paulo. Em algumas passagens anteriores, você vê Paulo agradecendo, até falando, quando Paulo menciona os seus cooperadores, ele fala Demas, ele menciona Demas. E em determinado momento ele fala, Demas me abandonou, amando o presente século. Né? Então, veja que a responsabilidade, pessoal, o caminho é duro, As falhas acontecem, os erros acontecem. Onde tem ser humano acontece, mas as decisões, tanto de perseverar, de permanecer, tanto de ser ético, tanto de não abandonar, de ser fiel, né? De permanecer na conduta, como de apostatar, de agir de forma antiética, de abandonar, todas essas decisões são pessoais. E esse texto aqui, que eu vou ler apenas do verso 1 ao verso 4, ele vem nos trazer luz sobre isso, né? E ele diz, mas o capítulo inteiro vai falar sobre isso, né? Mas aqui diz, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que tendes vós que acerca da terra de Israel, proferis esse provérbio dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, jamais direi esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. O restante do texto, ele vai se referir a isso. Se um homem for justo e o seu filho for injusto, o homem justo será salvo e o filho injusto será condenado. Se o homem for injusto e o filho justo, o homem injusto, o pai injusto será condenado e o filho justo será salvo. Se um deles for justo e mudar o seu procedimento e começar a tratar com injustiça, este será condenado. Se algum deles é injusto, mas mudar o seu comportamento e começar a viver pela justiça, esse será salvo. Né? Então, essa passagem ela vai chamar a nossa atenção sobre a responsabilidade do cristão, a responsabilidade do povo de Deus. Então, irmãos, nós nunca devemos justificar algum tipo de decisão nossa no caminho do Senhor, diante de Deus, por causa de outras pessoas.
Porque isso simplesmente não vai servir de justificativa. Nós devemos sempre fazer como Davi fazia. Quando errarmos, Davi, quando ele errava, ele confessava a Deus e falava: Senhor, pequei contra o Senhor, pequei contra ti, fiz tal coisa, de fato o meu pecado está diante dos meus olhos, né? Eu fiz isso, foi minha decisão, tomei a decisão de fazer isso e hoje me arrependo. E quando ele estava certo, irmãos, olha só como é difícil uma oração que Davi fez, né? Que eu considero super difícil, né? Ele fala: Senhor, trata-me segundo a minha justiça, né? Porque ele sabia que ele estava correto também diante de Deus. Então, eu vejo muito Davi como espelho para a minha vida nesses momentos assim em que a gente toma decisões, né? As nossas decisões na caminhada, irmãos, elas são aliás, em todas as situações da vida, né? As nossas decisões, elas são de responsabilidade pessoal. E no tratar com Deus, a forma que nós nos relacionamos com Deus e que nós tratamos Deus, ela é estritamente pessoal também. E eu quero ir um pouco mais além, né? Veja que aqui, o exemplo que é usado aqui é pais e filhos. Uma relação familiar estreita, próxima, uma relação muito próxima. Nós nunca devemos ser influenciados se a influência for negativa, mesmo que essa influência venha de uma pessoa muito próxima a nós. Não, nós devemos seguir sempre olhando pelas Escrituras. As Escrituras, a nossa regra de fé e prática, né? Então nós devemos sempre, irmãos, fazer a coisa certa. Não se deixe influenciar, mesmo que a influência negativa venha de alguém muito próximo a nós. Isso é algo também que nós devemos ter bastante atenção, tá? Podemos ponderar. Não, espera, isso que essa pessoa está me falando, esse procedimento, esse conselho que ela está me dando, isto está pertinente com a palavra de Deus? Isso aqui é a palavra de Deus? Tem a ver com a palavra de Deus, né? Porque se não tiver, irmãos, qualquer coisa que nos afaste de Deus, ela nos é prejudicial na vida, tá bom? Então, nesse momento nós vamos fazer uma oração de confissão.